Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu estou bastante animado aqui, é a primeira pregação da minha vida. Batismo. Esqueci do martelo, rapaz. Batismo. Esqueci do martelinho. E estou muito empolgado, mas ao mesmo tempo eu me lembro de algo que o Altamiro me falou certa vez, de que quando ele vai pregar, até hoje ele treme, né? Então, se o Altamiro treme, você imagina eu. Então, mas é um grande privilégio estar aqui, né? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no texto de Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3 inteiro. Vamos abrir nossas Bíblias. Formal. Abram suas Bíblias. Vocês estão todo mundo Eu diria camaradas. devidamente equipado e se acompanha com. Tá carregando lá. Sua Bíblia está carregando? Destravem suas Bíblias no livro de Filipenses. Destravem suas Só Bíblias. que eu filmo ouvindo a Bíblia. Tá certo, pessoal, vamos lá. Filipe é o quê? Filipenses capítulo 3. A gente vai ler o capítulo inteiro. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas para mim o que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E, se em algum aspecto vocês pensam de forma diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos à cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os corpos humilhados, tornando-os semelhantes em seu corpo glorioso. Irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses é inteira dominada pela história de Jesus. O design da carta não é linear. Paulo não desenvolve o mesmo tema desde o começo, né? Mas ela é composta de diversos pequenos ensaios, assim, se a gente pode chamar dessa forma, né?
de pequenos textos que giram em torno de um poema que está lá no capítulo 2, que é um poema sobre a vida de Jesus, né, que reconta artisticamente a encarnação, a morte, a ressurreição e a exaltação de Cristo. Em cada parte da carta, Paulo destaca um dos elementos desse poema para relacionar com a vida, né, dos cristãos, seja lá na comunidade de Filipos, seja dos cristãos ali companheiros de Paulo, né, como Timóteo. Ele destaca alguma das ideias desse poema para mostrar como a vida cristã significa ver a sua própria história como uma expressão da história de Jesus. Essa carta, ela provavelmente foi a primeira carta que Paulo escreveu da prisão. Isso porque a gente vê logo no capítulo 1 que Paulo está incerto quanto à situação do julgamento dele, né? Então ele está preso e ele não sabe muito bem o que vai acontecer com ele. Ele diz que tem a expectativa de ser libertado, mas que ele também pode lidar com a situação de que talvez ele não seja libertado, talvez ele receba uma pena de morte, né? Então ele diz o seguinte, né? Que quer permanecer preso ou não, ele está certo de que Jesus será honrado através da vida dele. Ele diz o seguinte: tornou-se evidente para todos que estou preso, por causa de Cristo. Então o apóstolo Paulo está crente que sua prisão serve à causa do Evangelho. E como pode ser isso? Não seria melhor que Paulo estivesse pregando para as multidões, né, em liberdade? Como que a prisão de Paulo pode servir à causa do Evangelho? Entretanto, Paulo diz o seguinte, né? Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma afirmação bastante forte, né? E que acho que a gente não deve ler com um tom heróico ou triunfalista. Isso porque, irmãos, Paulo estava numa prisão romana. E com certeza ele passou momentos terríveis nessa prisão. Essa estadia na prisão não foi como tirar férias de um ministério conturbado, em que ele era apedrejado, né, expulso das cidades, e ele ficou lá na sua cela, né, olhando na janelinha assim, o litoral mediterrâneo, né, muito lindo. Não foi assim, gente. Na verdade, a prisão romana, ela não era como as nossas prisões. As nossas prisões, elas servem para aplicar pena, né, aos prisioneiros. Então, os prisioneiros recebem a pena de ficarem presos, né, nas nossas prisões. As prisões romanas não funcionavam assim. Ela era um lugar de detenção em que o preso esperava receber a sua pena. Então, ela não era um lugar feito para um ser humano morar ou para sobreviver lá por muito tempo. Ela era um lugar que você passava só para esperar a sua pena. Então, era um lugar terrível. E Paulo estava aguardando o seu veredito, né? E enquanto isso, os prisioneiros, eles não recebiam comida, eles não recebiam um tipo de tratamento ali para a vida deles. Então, o ponto ou você tinha amigos para te levar coisas na prisão, para você sobreviver, ou você simplesmente não ia sobreviver. Então, assim, o saneamento era precário, mal se podia ver a luz, né? E ratos e vermes eram companhias das mais comuns dos prisioneiros dessas prisões, né? Então é um lugar assim, tão ruim que não demorava muito tempo até os prisioneiros desejarem qualquer tipo de pena para sair logo daquele lugar, né? E se Paulo sobreviveu nessas condições, não só sobreviveu, mas a gente sabe que ele escreveu um monte de carta, né? Nessas condições, é porque ele tinha amigos, porque ele tinha companheiros que levavam, né, os suprimentos, enfim, que ele precisava para viver, água, comida, ofertas, enfim, papel para escrever. E, na verdade, o contexto da carta de Filipenses é justamente esse, pessoal. Paulo deseja agradecer à comunidade da igreja de Filipos pela oferta, né, pela ajuda que eles mandaram através de um camarada chamado Epafrodito. Então, o pessoal de Filipos mandou para Paulo mantimentos, né, enquanto ele estava na prisão. E esse tal desse Epafrodito, ele percorreu aí provavelmente uma distância de quase 500 quilômetros. Assim. 500 quilômetros era a distância entre a cidade de Filipe e Éfeso, que era provavelmente onde Paulo estava preso, em linha reta. Então, esse Epafrodito deve ter percorrido
assim, sei lá, 700 quilômetros, mais que isso talvez. E carregando todas as doações da igreja de Filipos junto com ele. Então não foi provavelmente uma viagem muito fácil, né? E como Paulo relata, é pior ainda, Epafrodito ficou seriamente doente, ele quase morreu. Então você imagina o pessoal da igreja de Filipos. Eles mandaram um cabra lá com as doações, né, para as igrejas deles, cheio de dinheiro, e ele não aparece mais. O cara sumiu. Você começa a se questionar, o que aconteceu com esse cara, né? Então Paulo manda essa carta aos filipenses em agradecimento à oferta deles e também recomendando o Epafrodito, falando, não, ó, o Epafrodito chegou aqui e ele tem sido um companheiro fiel. E na verdade ele arriscou a sua própria vida para servir a Cristo, né? Por amor a Cristo. Ele não percorreu esses mais de 500 quilômetros, né? Quase morreu. Também só porque Paulo era legal, mas porque ele tinha um compromisso, né, sério com o Evangelho, né? E Paulo recomenda então o Epafrodito, né? E ele diz também que, mais do que isso, né, ele se dirige à comunidade de Filipos como bons amigos, né? Como companheiros de ministério. Ele não, se vocês já leram, provavelmente vocês já leram essa carta, logo na introdução, né, na saudação, ele não apresenta suas credenciais de apóstolo, né? Geralmente ele chega ao Paulo, apóstolo de Cristo, ele nem apresenta suas credenciais, né? Provavelmente eles eram bons amigos, né, Paulo e os filipenses. E Paulo trata eles também como companheiros de carga, companheiros de jugo, né? Ele diz que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que eu ainda enfrento. O que Paulo está falando? É que anos antes, quando Paulo visitou a cidade de Filipos, ele tinha sido preso. Ele foi preso pelas autoridades romanas lá, né? E agora ele está preso de novo. E está indo em direção a Roma para ser julgado lá, né? E essa é uma situação bastante difícil para Paulo, né? Ele sabe que ele vai ter que ir até Roma, que ele vai dar um testemunho da sua fé em Roma, né? No livro de Atos, ele recebe uma visão, Cristo fala isso para ele, né? E ele está indo para o coração do império, né? Lá nas portas do imperador, e aquele imperador que se autodeclarava senhor do mundo, né? E hoje nós sabemos que Paulo foi fiel a Cristo até o fim, recebendo a sentença de execução pelo imperador Nero, né? Foi assim que Paulo morreu. Enfim, a cidade de Filipos, gente, também estava nesse contexto de dominação romana. Na verdade, ela era uma colônia romana. O que isso quer dizer, né? Que ela era habitada por muitos oficiais, muitas pessoas que tinham servido o exército romano e eram muito leais a Roma. Muitos veteranos de guerra. Então lá, o culto ao imperador era algo muito forte, né? Esse culto do imperador era um aspecto da dominação romana comum em todos os territórios, né, que os romanos ocupavam. Eles ocupavam e englobavam os cultos religiosos locais e unificavam esses cultos sob o culto ao imperador. Então, as pessoas podiam continuar adorando seus deuses locais, desde que tudo isso fosse colocado sob a bandeira lá do imperador, e o imperador também fosse adorado, né? E o imperador romano ele devia ser adorado como o Senhor e Salvador do mundo, como aquele que resgatou a população da guerra civil, da inquietude social, coisas do tipo, né? E é justamente nesse contexto que a mensagem cristã de que Jesus é o Senhor Salvador do mundo é tão polêmica, né? Então, é por isso que Paulo está sofrendo perseguição e é por isso que os filipenses também estão sofrendo uma perseguição bastante pesada. E as razões disso, é que o cristianismo não tinha um status legal assim, em Roma. Você vê isso muito claramente na Bíblia, no livro de Atos. Os magistrados não sabem o que fazer com os cristãos. Assim. E a religião cristã não tinha um status legal claro, então o pessoal não sabia como. Quem são esses caras, né? O que eles fazem? Eles estão cultuando um Deus que não está no nosso. Então, os romanos estavam bastante confusos com isso, né? Outro ponto de tensão é que Jesus, como eu já falei, era professado como Senhor e Salvador. Isso é diretamente contra
batia de frente com o culto ao imperador. Se Jesus é Senhor e Salvador, então não é, o César não pode ser. Então o César não é tão Senhor e Salvador assim. E outro ponto de tensão é que os judeus eram vistos pelos romanos com bastante preconceito. Assim, eles eram vistos como agitadores, como pessoas que arranjavam problema. Assim, né? Porque, assim, de fato, na província da Judéia assim, tiveram muitas agitações políticas, muitas revoltas. Então, os romanos já tinham um pé atrás bem grande com os judeus. Então você imagina que os judeus lá, né, chegando na comunidade de Filipe, Paulo e seus companheiros, né? É algo que os romanos não viam com muito bons olhos, né? Enfim. Então a comunidade de Filipos estava num contexto de perseguição romana, assim como Paulo, que está preso, né? E eu queria lembrar, gente, que embora Paulo fosse, né, esse grande apóstolo, pregador e tal, embora ele tivesse ensinado, pregado sobre a vitória de Jesus, né, sobre os poderes das trevas, da sua crucificação, da sua ressurreição, a inauguração da nova criação de Deus, essa fé que Paulo tinha nas profundezas frias e mal cheirosas de uma prisão mal iluminada, na companhia de moscas e vermes, com pouca comida no estômago, ela deve ter sido testada ao seu limite, né? E sobre isso o teólogo anglicano N.T. Wright, ele diz o seguinte: penso que durante o seu tempo na prisão, Paulo foi forçado, como uma planta em um inverno rigoroso, a fincar raízes ainda mais profundas na tradição bíblica. E dentro dessa mesma tradição, aprofundar-se ainda mais no significado de Jesus e sua morte. Então, gente, é assim que nasceu a carta aos Colossenses. Seu foco é a história de Jesus. É esse aprofundamento que Paulo teve que ter para suportar essa situação, esse aprofundamento na fé, esse aprofundamento na caminhada com Jesus. E é justamente sobre a participação de Paulo e dos filipenses na história de Jesus que Paulo está falando nessa carta. E a participação na vida e no sofrimento de Jesus. Paulo entende a sua própria história, os eventos recentes da sua prisão, à luz da história do próprio Cristo, que sofreu, ele foi humilhado, ele suportou obedientemente açoites, insultos, antes de receber a sua herança. Paulo tornou-se um imitador de Cristo, e ele exorta os filipenses a fazerem o mesmo. No tal do poema lá no capítulo 2, Paulo diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nesse poema, Paulo está expressando tudo aquilo que ele acredita sobre Jesus. E ele está dizendo que Jesus é um verdadeiro ser humano. Ele foi obediente onde Adão e Eva não puderam ser obedientes. Né? Adão e Eva quiseram tomar para si o ser igual a Deus. Jesus, ao contrário de sendo Deus, se esvaziou. Ele doou a si mesmo. Ele amou Deus e o seu próximo até o fim. Jesus também é o Deus encarnado de Israel. Ele é verdadeiro Deus, ele é criador de tudo. Tudo pertence a ele. Então, ele é o verdadeiro rei. César é só uma imitação barata, uma paródia superficial perto de Jesus. A política de César, ela era exercida pela conquista armada, pela tortura, pela exaltação de si mesmo, pelo medo da morte. Seu instrumento de poder era justamente a cruz, que era destinada para os opositores do império. Mas a política do reino de Deus, ela é invertida. Ela se baseia na humildade. Deus resiste aos soberbos e ele exalta os humildes. O maior de todos no reino de Deus é o servo humilde de todos, que é o próprio Jesus. A cruz não deteve Jesus. E a sua humilhação no Calvário humilhou César. Porque o instrumento de poder de César virou um símbolo do poder de Deus, a cruz.
cruz se tornou um instrumento do poder de Deus, de um poder invertido, que se aperfeiçoa na humildade e na fraqueza. Em Cristo, a gente tem esse encontro perplexante entre Deus e o ser humano. Um Deus glorioso, eterno, todo-poderoso, que se fez ser humano e veio servir a todos nós. É assim que Paulo enxerga o padrão da sua própria vida. Refletindo o mesmo padrão de autodoação amorosa de Cristo. E esse é o padrão de cidadania do reino, né? Esse é um termo que Paulo usa bastante, né? Cidadania do reino. E Paulo exorta os filipenses a serem cidadãos do reino. E ser cidadão do reino é justamente ter a vida moldada por esse padrão. Vivendo uma vida de unidade, de amor mútuo, que reflete o senhorio de Cristo e não o senhorio de César. Paulo acreditava que Jesus era o Messias esperado de Israel. Era ele que cumpria, completava todas as expectativas, como o Amadeu falou, né? As promessas feitas a Israel, né? E ele constituiu um novo povo, o povo da nova aliança, né? Que é a igreja. E esse povo, ele é definido não mais por sinais externos, pelas marcas étnicas dos judeus, pela circuncisão, mas ele é definido pela fidelidade ao Messias Jesus. Porque se Jesus é realmente o Messias, se Jesus é realmente o rei, né, aquele cara que veio trazer o reino de Deus, que veio reinar, então o seu povo é aquele que lhe obedece. É aquele que lhe obedece de todo o coração. Não aquele que só tem marcas externas, como a circuncisão, mas no fundo não tem o seu coração obediente ao rei. Então, é por isso que Paulo rejeita a circuncisão externa, né, no texto que a gente lê. Ele vai além, diz que perto do conhecimento de Cristo, ele considera aquele zelo farisaico que ele tinha, perseguidor, né, da igreja, ele considera tudo isso como esterco. E Paulo era alguém muito bem posicionado no judaísmo, né? Mas ele abriu mão desse prestígio, da soberba que acompanhava esse prestígio, por causa de Cristo. Ele diz ainda mais, né? Considera como esterco, considera tudo como esterco, né? Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E ele prossegue: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Gente, deve estar claro nessa altura que o que Paulo chama de conhecer a Cristo não é ter uma teoria sobre Cristo. Não é simplesmente, Paulo não tem simplesmente uma teoria sobre quem é Jesus, sobre quem é o Messias. Não me leve a mal, a teologia é muito importante, né? Mas Paulo está falando sobre aquela percepção e aquela presença do próprio Cristo, sem a qual a teologia é um discurso vazio. Paulo fala sobre conhecer a pessoa de Cristo, ter intimidade com Ele. Ele fala sobre compartilhar os próprios sofrimentos de Cristo, sobre ser transformado em alguém semelhante a Cristo através da comunhão com Ele. E é por isso que Paulo também partilha com Cristo, e com todos que estão em Cristo, da esperança de se tornar semelhante a Ele também na ressurreição do corpo. E tudo isso, meus irmãos, é operado pelo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, que é o Espírito Santo. É isso que Paulo acredita. E ele diz que para isso mesmo que ele foi alcançado por Cristo Jesus. Para ter um coração novo, um coração livre do egoísmo, livre do orgulho, livre do pecado. Um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, cujo desejo mais profundo é esse desejo de conhecer a Deus, de estar unido com Ele. É por isso que Paulo considera tudo como esterco, comparado com essa intimidade, com o conhecimento de Cristo Jesus. A perfeição que Paulo diz prosseguir para alcançar tem muito a ver com isso. E é claro que, em última instância, dessa perfeição ele também está falando da ressurreição final, né? A ressurreição do corpo. Mas essa palavra de perfeição, ela aparece em outros lugares também, né, do Novo Testamento, né? E ela tem um pouco a ver também com aquela outra palavrinha que o Amadeu usou, que é santidade. Mas vamos lá, o que significa essa palavra perfeição? É você ser sem defeito? É você ter todas as boas qualidades? Não é exatamente isso.
A palavra grega que Paulo usa é teleos. Ela envolve a ideia de finalidade, de um destino para onde você quer chegar, para onde você almeja chegar. E ela envolve a ideia do movimento que você tem que fazer até chegar nesse destino. Ela envolve essa ideia do impulso inabalável com que alguém percorre o caminho para chegar até seu objetivo. E é exatamente essa a imagem que Paulo está usando aqui nesse texto, né? Que ele deixa as coisas para trás e ele prossegue, né, para o alvo. É exatamente essa imagem que Paulo está usando. E a gente tem, na tradição cristã, duas noções, né, de perfeição. Né? É tanto a ideia da perfeição final, que é a ressurreição e tal, como o Amade disse, né? Quando Cristo vai voltar e tudo vai ser restaurado, né? Ou seja, a ressurreição no corpo, na nova criação de Deus, que é o destino que a gente entende que é o destino da humanidade em Cristo Jesus. Então, tem essa noção de perfeição final, mas também tem uma ideia de perfeição relativa. Aqui também se dá o nome de maturidade. E é exatamente isso que Paulo está falando. Ele está incentivando os filipenses a terem a mesma atitude dele, de maturidade, que é um comprometimento integral para alcançar esse objetivo, né? Que é ter a plenitude da vida e dos pensamentos centrados em torno de Cristo, e de perseverar nesse impulso inabalável, desejando conhecer a Cristo acima de todas as coisas. E isso envolve deixar para trás as coisas do passado, abandonar qualquer outro amor que competia pelo senhorio do nosso coração e abraçar a Cristo ressurreto, amando-o até o fim. Por fim, Paulo coloca as atitudes, né, de cuidado do tal do Epafrodito e de Timóteo como exemplos, né, exemplos encarnados desse amor íntegro e puro por Jesus. Né? Então, gente, eu dei um panorama bem geral assim, né, sobre o que Paulo está falando aí para a gente em Colossenses, né? Em Filipenses, desculpa. E aí fica a pergunta, né? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? A gente não está num contexto de perseguição romana, não tem centuriões perseguindo a gente na rua, né, com espada, enfim, não tem nada disso. A gente não enfrenta prisões romanas, então eles não aqui, né, na nossa sociedade ocidental, né? Então será que a gente pode dizer como Paulo que viver é Cristo e morrer é lucro? Será que a gente pode dizer isso com ele? Parece que o nosso mundo é mais ou menos amistoso, né, o cristianismo, a nossa fé, porque assim, metade do Brasil professa algum tipo de fé cristã, né? Mais da metade, né? Sei lá, 70%, não sei quais são as estatísticas, né? Então não parece que a gente está num contexto de perseguição, né? Não parece que a gente está no contexto de Paulo. Parece que o problema real que a gente enfrenta hoje é a própria corrupção interna da igreja ou das instituições civis, né? Como a gente tem assistido aí nessa política aí recentemente, né? A questão é que a gente vive no que o filósofo e sociólogo Charles Taylor chamou de era secular. E uma era secular não é uma era do ateísmo, não é uma era da descrença, né? Mas é uma era em que toda a crença ela é colocada em xeque. Ela é uma era em que a sombra da dúvida está sempre perseguindo todas as pessoas. Porque é uma era que você olha em volta e o teu vizinho, que é um cara igual como qualquer outra pessoa, que tem a mesma capacidade intelectual que você, que tem a mesma condição que você, acredita em algo diametralmente oposto ao que você acredita. É uma era em que existem várias narrativas competidoras sobre o mundo e que coexistem. A gente vê isso, né? Muito claramente, a gente experimenta isso na nossa vida, né? Às vezes os nossos amigos, nossos vizinhos, eles têm uma visão sobre o que é o mundo, sobre, digamos assim, né? Tem respostas, né, para essas questões da vida, né? De onde viemos, para onde vamos, que são completamente diferentes da nossa. Então a gente sempre fica com essa pontinha de dúvida. Será que a gente realmente está certo? Então essa é a marca de uma era secular. Não existe uma fé que abrange toda a sociedade e é colocada e é imposta como normativa, como padrão para a sociedade, né? Mesmo que o cristianismo seja a maioria, assim, ainda assim é uma fé que ela é duvidável, ela sempre carrega essa pontinha de dúvida, você sempre pode duvidar.
Isso é muito diferente, gente, da condição, por exemplo, da sociedade medieval. Não tinha espaço para dúvida, era isso, ou você era cristão e na igreja católica, comungava, ou você, enfim, você ia ter que ser um ermitão, né? Enfim. É relativo. Enfim. Já era da relatividade. Então Taylor diz que ocorreu um processo que ele chama de desencantamento do mundo, né? Que é também uma marca da era secular. A gente olha para o mundo e parece que Deus está distante. Parece que o mundo ele é só o domínio, ele é um domínio das leis naturais. O mundo é um lugar em que as leis naturais operam. Na sociedade a gente tem leis naturais também, né? O chamado direito natural, né? Hoje em dia essa visão já não é mais tão... ela já é bastante questionada, né? Mas no começo da nossa era, ela foi bastante importante, da visão de um direito natural. Então o mundo aqui funciona a partir de leis. Claro, essas leis foram instituídas por Deus, foi Deus que criou e tal. Mas quando a gente olha para o mundo, a gente vê o funcionamento de leis, é isso. Então, o Taylor diz que fundamenta a nossa visão do mundo hoje é uma espécie de algo que ele chama de enquadramento. Não sei se essa não é uma boa palavra, acho que tem uma palavra, o termo que ele usa é um termo em inglês, né? Estou traduzindo de forma livre, né? A palavra que ele usa é frame, pode ser traduzido como referencial, ou enquadramento, sei lá, enfim. Eu não sei que tradução aí é pior, mas ele chama de enquadramento imanente. A gente olha para o mundo e é como se existe alguma coisa sobrenatural, essas coisas sobrenaturais não estão em funcionamento no mundo. O que está em funcionamento são as leis naturais e tal, são os átomos, moléculas e tal. E ocasionalmente existe uma intervenção sobrenatural na realidade, mas quando a gente olha para o mundo, a gente vê um mundo completamente imanente. O que isso quer dizer? Desconexo de algum princípio, de algo que esteja fora dessa realidade, né? De um Deus criador, né? que sustente essa realidade. Então, e essas eram coisas que no passado, né, sobrenatural e natural, que estavam intimamente entrelaçadas, tão entrelaçadas que não dava nem para separar, né? Então hoje a gente vive numa era que a gente consegue separar essas coisas. Esse é o ponto. Enfim, para amarrar tudo que meu tempo está acabando, né, tem muito mais coisa para dizer sobre isso, né, sobre o que é a área secular, etc. Eu quero ir direto ao ponto. Isso afeta a nossa vida? Isso afeta a nossa vida, gente. A gente está imerso nessa sociedade secular, né, digamos assim. E a gente vê isso quando a gente tem zonas na nossa vida que parece que Deus não influencia, assim, parece que Deus não é importante. Quando a gente tem zonas laicas na nossa